Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Mais um episódio da série Demolindo e não Desconstruindo. Desconstruindo é muito delicado, a gente tem que demolir. Demolindo o YouTubenomics, né? A partir de agora, lá na Revolução Industrial Brasileira, também vai constar como esse nome. Bom, vamos nessa. O YouTubenomics é a tendência internet-econômica, né? Porque aquilo de ciência não tem nada, que tenta convencer o pessoal a respeito de ideias um tanto exóticas sobre economia. Coisa que os mesmos economistas liberais não levam muito a sério. Hoje, por exemplo, nós vamos abordar um tema que para eles é muito caro. Como é que eu sei que é muito caro? Porque eu frequento as redes deles? Não. Porque com esses vídeos, eles, que estão muito mordidos, vieram me avisar que é um tema muito caro para eles. A crise de 1929. Segundo eles, veja você, ao contrário do que lhe ensinou seu professor de história, ao contrário do que você vê em qualquer vídeo do YouTube de economista razoável, ao contrário do que você vai ler em qualquer fonte confiável da história econômica recente, a crise de 29 não foi, né, segundo esses caras, uma crise de ativos financeiros supervalorizados que, de repente, em bolha, começaram a, né, perder o seu valor porque já não podiam mais ser comercializados. Não. Segundo eles, foi uma crise oriunda da formação, da criação do Federal Reserve, do Fed, do Banco Central Americano. Bom, eu tenho aqui... O Paulo já começou a rir. Eu tenho aqui, eu fiz questão de, antes de gravar, buscar a informação... Espera aí, Paulo. Respeita os caras. Eu tenho aqui a data de fundação do Federal Reserve e vocês vão ver, a crise é em 29. A data de fundação do Fed é 23 de dezembro de 1913. Então vamos ver aí como é que os caras relacionam uma coisa com a outra. Mas vamos lá, Paulo, sei que você já está vermelho de rir, eu vou passar a palavra para você. Vamos lá, crise de 29 é o nosso assunto aqui agora. Explica o basicão e aí me fala, tem alguma relação a ver com a criação do Fed, Paulo? Tudo bom, Fausto? É um prazer falar com você, com todos que nos ouvem. Realmente está divertido fazer essa série, porque assim, é um nível de absurdo que esses caras chegam, é realmente risível, né? Mas eu acho que é importante a gente fazer essa discussão que a gente tem feito para mostrar para as pessoas que nunca viram nada de economia, que só começaram a ter acesso à economia por conta do YouTubenomics, né? Que existe um fantástico mundo econômico, de literatura, de autores, de escritos, de livros, né? Até mesmo, por exemplo, em relação à praxeologia, um desses meninos me mandou um vídeo que ele fez, né? Me refutando, né? Sobre a discussão da questão da axiomática da praxeologia, né? E aí eu até vi o vídeo dele, né? Fiz questão de assistir, mas assim, você vê que ele não conhecia absolutamente nada de filosofia da ciência. Aquilo foi vendido para ele, ele comprou aquele peixe do YouTube e ele nunca leu nada, né? A única coisa que ele leu na vida foi Mises, né? E por isso que ele estava perdido, porque se ele tivesse lido alguma coisa de filosofia da ciência, não precisa nem chegar no Kant, no Hegel, mas pelo menos alguma coisinha de século XX, né? Mas enfim, então acho que é legal trazer aqui, inclusive trazer literatura. Eu acho que essa questão da crise de 29 é importante discutir também e dar orientação de leitura para as pessoas, né? O livro que eu mais gosto sobre o tema é o The Great Crash, do John Kenneth Galbraith, né? Se quiserem anotar aí, a grande crise, né? The Great Crash, a grande crise de 29, né? Em que ele explica a dinâmica dessa crise de 29, que é uma dinâmica clássica. A crise de 29 ela não tem nada muito diferente das outras crises financeiras, tanto as que antecedem quanto as que vieram depois, né? A de 2008 é uma que está aí bem próxima, né? E bem fresca na memória, né? Que é uma crise basicamente feita pelo setor privado, que tem a ver com excesso de alavancagem, excesso de endividamento do setor privado, de bancos que emprestam muito e emprestam mal, pessoas que tomam muita dívida para fazer investimentos também mal avaliados, mal feitos, né? E, em geral, elas acontecem junto com bolha de preços de ativos, né? Pode ver que sempre tem uma grande crise financeira e, em geral, tem uma bolha atrelada. A bolha de 2008 foi uma bolha imobiliária, fundamentalmente. Aliás, a crise de 29 também estava atrelada a uma bolha imobiliária, mas não só imobiliária, também uma bolha da Bolsa de Valores. A grande maioria das crises financeiras, elas têm origem nas bolhas de bolsas de valores, em que as ações começam a adquirir preços estratosféricos por conta de um excesso de otimismo, de um excesso de risco que o mercado e que os investidores tomam, né? E que depois acaba se revelando insustentável, né? Tanto é verdade que se olhar na China, onde os bancos todos são públicos estatais, não tem crise, né? Repara que na China faz 30 anos que não tem crise, né? Porque justamente não tem setor privado, né? Então, a mecânica das crises, em geral, financeiras é essa. É um processo de alavancagem, de endividamento,
de compra de algum ativo financeiro, algum ativo real que começa a passar por algum frenesi, que atinge preços insustentáveis e no segundo momento é liquidado. Aí começa a haver uma liquidação geral de imóveis, de tulipas, né? A crise clássica dessa literatura a grande, a mais famosa, né? Lá de trás é a crise das tulipas. Mas tem várias, Fausto. Tem um outro livro que eu queria passar aqui para as pessoas, que é o Manias, Crises e Pânicos, do Charles Kindleberger, que é um grande economista, historiador econômico, e ele catalogou todas as crises financeiras desde 1500, né? Então, quando você começa a estudar o tema, você fica realmente embasbacado de ver quantas crises foram produzidas. Eu me arriscaria a dizer que foram mais de 100 crises, né? Na França, na Inglaterra, teve o South Sea Bubble. O Newton perdeu um dinheirão numa crise financeira dos 1700, né? Ele colocou muito dinheiro na Bolsa, né, num episódio ali da Bolsa Inglesa. Então, não tem nada a ver com a criação do Fed. As bolhas financeiras, elas existem desde que o mundo é mundo, né? Para quem tem dúvida disso, eu sugiro ler o livro do Charles Kindleberger, que é o Crises, Manias e Pânicos, que retrata, né, e é um livro bem de historiador detalhista, é um livro difícil de ler até, porque ele vai no detalhe de cada crise. Então ele vai analisar Paris de 1780, a bolha financeira que se criou em Paris de 1780, os bancos que fizeram empréstimos ruins, as pessoas que se endividaram, que se alavancaram, os ativos que foram comprados, tem bolha, inclusive em dívida pública, né, de governos que se endividam demais, todo mundo compra os títulos, depois há uma liquidação de títulos, né? Então tem inúmeros exemplos, e a crise de 29 é apenas mais um exemplo, mas claro, ela é talvez uma das maiores crises que a gente viveu na história do capitalismo. Tanto é que ela é colocada, tida e a vida como a grande crise do capitalismo, né? Porque ela, primeiro que ela ocorreu numa economia que já era muito grande, que era a economia americana, que já era a maior economia do mundo em 1930, já havia superado inclusive a Inglaterra em termos de tamanho, de escala, né? E segundo que a consequência da crise de 1929 foi dramática, o desemprego explodiu, metade do sistema financeiro bancário americano quebrou, literalmente, milhares de bancos quebraram, porque não havia nenhuma regulamentação de verdade, né? Isso é uma outra característica das crises financeiras. Elas, em geral, ocorrem quando o mercado está funcionando de maneira livre. O livre mercado ele tem uma coisa que ele produz assim, com relativa tranquilidade, que é crise financeira. Quanto mais livre mercado, mais crise financeira. Então, os austríacos eles ficam fazendo uma espécie de um contorcionismo mental histórico para dizer que foi o Estado que criou a crise, né? Quando está claro que essas crises são fundamentalmente criadas pelo mercado, pelo comportamento de mercado, né? Um outro economista que eu citaria aqui, que é o Hyman Minsky, que é um grande estudioso e historiador também de crises financeiras, ele mostra que o mercado ele tem um comportamento que ele chama de instabilizador, né? Ele mostra que, na verdade, quando as coisas estão mais ou menos calmas, as pessoas, especialmente no mercado financeiro, começam a tomar mais riscos, e a frase famosa dele é que a estabilidade cria instabilidade. Então os agentes começam a se alavancar, se endividar, e eventualmente eles tomam decisões erradas, criam bolhas, né, criam excesso de alavancagem e quebram, né? O Minsky foi um dos grandes defensores da regulamentação dos mercados financeiros justamente para evitar essas crises, né? Não se trata de ser contrário ao mercado financeiro, se trata de regular o mercado financeiro para que ele faça o que ele deve fazer, que é financiar a produção, financiar o investimento, financiar a inovação, muitas das coisas que a gente fala aqui, né, Fausto? E não ficar financiando bolhas especulativas. Então, até mesmo a crise de 2008 se deveu fundamentalmente à desregulamentação financeira promovida nos anos 80, especialmente nos anos 90. Ficou conhecido até como o Citibank Act, né? No final dos 90, o Citibank forçou muito o Congresso americano para tirar todas as leis que regulamentavam o mercado financeiro na época que vieram depois da crise de 29, inclusive o Glass-Steagall Act, que foi um ato feito pelos senadores nos anos 30 para travar o comportamento do mercado financeiro americano que havia criado essa regulamentação. E só antes de te devolver a palavra, a ironia da história, Fausto, é que o Citibank quase quebrou, né? Porque ele depois se alavancou e fez tanta coisa errada. Me lembro que as ações do Citibank tinham batido 150, 200 dólares, caíram para 3 dólares. E no auge da crise de 2008, os bancos americanos foram estatizados, né? Eles estavam para quebrar. Aí o governo americano, o Tesouro, sentou com eles na mesa e ele adquiriu de maneira forçada 1% do capital de cada banco americano. O Tesouro fez isso, né? Isso está retratado em vários livros e vários filmes, e obrigou uma fusão dos bancos. Por isso que hoje a gente tem
Bank of America, Merrill Lynch, o JP Morgan, todo mundo se misturou. Você vê que o nome de banco americano hoje parece um sobrenome de Orleans e Bragança, né? Porque tem um monte de banco enfiado ali no meio, né? Mas enfim, já falei demais, te devolvo a palavra, Fausto. Não, bacana, eu gostei da sua aula. O caso é muito interessante porque eu gosto de entender a história como grande laboratório de testagem das teorias econômicas, né? Porque não há outro. Né? Você não pode pretender, como parte desse pessoal que a gente critica aqui nesse debate, nessas provocações que a gente faz, eles acham que os modelos teóricos, né, vivem pairam numa zona de poder sobre a realidade, né, e que a realidade deveria se adequar ao modelo teórico. Porque os comentários que eu recebo partem desse pressuposto, não é? Eles dizem assim, olha, eu só vou discutir economia com você a partir do momento em que você, por exemplo, aceitar que o Estado não é dono originário da terra, não é dono originário do dinheiro, etc, etc. Mas é que eles não conhecem nada de história, de economia, de nada. Então eles ficam numa discussão ali completamente etérea, né? E é curioso, então, que aí, quando vão falar de história, né, de fatos históricos, aqueles de onde a gente pode retirar o aprendizado sobre como a realidade se processa, eles acabam criando, como você falou, contorcionismos, né? Eles criam versões, de fato, né? Eu recebi, de fato, um comentário que dizia, de um outro vídeo dessa nossa série, que dizia isso. A crise de 29 foi provocada pela criação do Federal Reserve. De onde a figura me tira isso? Cara, não aparece em lugar nenhum. Mas é de um nível de ridículo isso, que é só no YouTube Nomes que esse tipo de ideia pode prosperar, entendeu? Eu falo, nenhum economista sério trata dessas questões desse modo. Aliás, para citar um outro economista aqui, o Ben Bernanke, né, que foi presidente do Banco Central quando estourou a crise de 2008, ele tem uma belíssima análise da crise de 29, do que o Fed fez, dos erros de decisão do Fed, que, aliás, o Fed errou muito. Na verdade, ele subiu os juros, né? Ele adotou uma visão liquidacionista, que é uma visão bem de escola austríaca. O Fed, em pleno 1927, 28, começou a subir juros e começou a liquidar literalmente a economia americana. O secretário da época, acho que era o Andrew Mellon, ele tinha essa visão da purga, que é uma visão austríaca, né? A visão da purga. Porque, assim, um pouco para os austríacos, o crédito é pecado, sabe? O Hayek tinha isso, o crédito é pecado, e a gente precisa voltar para o estado natural da economia, onde não existe crédito, né? Que eu costumo chamar que é a vila de Asterix, né? De verdade, claro, na vila de Asterix não tem crédito, né? Mas no capitalismo moderno tem bancos, tem alavancagem, tem crédito, é isso que dá a potência do sistema capitalista. Mas a visão austríaca, ela tem essa visão meio liquidacionista, de purga, que você precisa puxar a descarga para limpar a economia dos excessos, né? Então o secretário do Tesouro americano da época, ele tinha essa cabeça, falou, não, os caras se endividaram, deram dívida errada, tomaram dívida errada, deixa quebrar, tem que quebrar todo mundo. Todo mundo que emprestou errado, todo mundo que se endividou tem que quebrar, deixa o sistema purgar. O que ele não imaginava era que 50% do sistema financeiro americano ia quebrar, que milhares de bancos iam quebrar, porque era um problema sistêmico, obviamente, não era um problema da decisão individual, empresarial de cada agente. Então, o liquidacionismo do Hoover, né, de 27, 28, do Banco Central e do Tesouro, destruiu a economia americana. Tanto é que até hoje os americanos morrem de medo disso. O Bernanke, quando assumiu a presidência do Fed em 2008, o que ele fez? Na hora ele imprimiu dinheiro como se não houvesse amanhã. O Bush fez déficit trilionário. Agora o que o Biden está fazendo na pandemia? A mesma coisa, jogaram o balanço do Fed em 7 trilhões. Então até hoje a crise de 29 é um grande trauma na psique americana, né? Por isso que os americanos sempre foram keynesianos, talvez com exceção ali do Reagan, né, nos anos 80 e 90, que também detonou a economia americana, mas está muito forte na psique americana isso, Fausto. Bacana, interessante. Pois é, eu só queria concluir aqui com alguns dados sobre os anos 20 nos Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornaram, após a Primeira Guerra Mundial, a maior economia do mundo. E já tinham a maior indústria do mundo e já tinham, na verdade, modelado a indústria mundial a partir do Henry Ford, né, que cria aquilo que vem a ganhar o seu nome, que é o Fordismo, que é talvez o maior ganho, o ganho mais expressivo de produtividade que já tenha existido sobre a Terra. Então, aquilo lá, tanto que tem até uma expressão que são os Roaring Twenties, né, a respeito dos anos 20, quando você tem um senhor crescimento de consumo, de poder aquisitivo, de urbanização, de desenvolvimento nos Estados Unidos. Não, se criou uma euforia, né? Se criou uma euforia. Exato. E, evidentemente, ao invés de uma política de purga, como essa que eles aplicaram naquele momento, você precisaria, ao contrário, de uma política de regulação, e talvez a crise tivesse até sido evitada se, com mais regulação, as pessoas não pudessem
tivessem sido impedidas de fazer os maus investimentos que fizeram, comprar tantas ações, né, no nível assim de endividamento sem critério, como acabaram comprando. Na verdade, tem histórias, por exemplo, não sei se foi exatamente na crise, mas para concluir, uma história muito engraçada que eu li num livro sobre finanças uma vez. O cara, uma vez, formou uma bolha em cima de uma ação que o ticker, né, aquelas letrinhas dela, eram muito parecidas com uma outra, que era uma companhia que realmente estava querendo bombar, estava nos brinks de bombar, só que era uma companhia que não fazia nada, só que estava lá de capital aberto, e de repente o ticker dela vai valer 30 vezes mais de um dia para o outro, e ninguém entendeu nada, era uma companhia, sei lá, de vassouras, um negócio bem ridículo, né? O GameStop, né? O GameStop, exatamente. Ou seja, esse tipo de coisa tivesse sido regulado lá atrás, talvez, né, a crise não tivesse sido tão amarga como foi, e não tivesse havido tanta quebradeira como houve na década seguinte a uma década muito próspera, já na maior economia do mundo naquele momento. Que é um fato que vem a agravar ainda mais o caldeirão para a Segunda Guerra Mundial, né? O entre-guerras, quando você tem a Europa se recuperando da Primeira Guerra e o mercado exportador, quer dizer, o mercado comprador das exportações europeias cai de uma vez só, é evidente que isso alimenta as tensões do pré-Segunda Guerra. Mas aí é uma outra história que a gente vai discutir num outro vídeo sobre o New Deal. Esperamos vocês, então, no Demolindo o YouTube Economics na próxima edição. Um abraço aí, até mais, pessoal. Valeu.